Hoje vamos trabalhar com comparação de frações. Comparar frações e identificar qual é o pedaço maior, qual é o pedaço menor, se os pedaços são iguais. Então, existem 3 maneiras de eu comparar fração. Eu posso ter frações com denominadores iguais, posso ter frações com numeradores iguais, e eu posso ter frações com tudo diferente. É bem fácil identificar essas situações quando o numerador é igual, o denominador é igual. E para identificar quando os denominadores são diferentes, nós vamos aprender uma regra muito prática para isso. Eu vou abrir uma imagem para facilitar para vocês essa interpretação. Deixa eu abrir aqui a imagem para a gente poder trabalhar, que não é essa. Eu tô brincando. Realmente não é, aqui era a nossa imagem da correção, né? Vamos lá. Opa, entrei no errado. É aqui. Achei. Olha só. Quando eu vou trabalhar a comparação de uma fração onde os números de baixo são iguais, tá vendo aqui, ó? Opa, deixa eu só fixar essa imagem para vocês. Olha essa fração aqui. Ai, ai, ai. Tá aparecendo para vocês na tela, meus amores? Ou tem alguma coisa cobertando ela? Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo? Então vamos lá. Olha só. Eu peguei uma pizza, vamos dizer que seja uma pizza dividida em 4 pedaços. Peguei outra pizza dividida em 4 pedaços. Eu com o Henrique. Cada um comprou uma pizza dividida em 4 pedaços. Ele comeu 3, eu comi 2. Quem comeu mais? O Henrique, né? Ele já levantou o dedo ali. Por que é fácil identificar assim? Porque as figuras têm o mesmo tamanho. Quando as figuras têm o mesmo tamanho, quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem um número maior, porque significa que eu comi a maior quantidade de pedaços. Assim é fácil. Isso vocês já faziam ano passado no 4º e no 5º ano. Identificar imagens onde os pedaços são do mesmo tamanho. Segunda situação, tá aqui. Na segunda situação, observem que agora, em vez de embaixo ser igual, em cima é igual. Agora tá dizendo assim, ó. O Henrique comeu 3 pedaços e eu também comi 3 pedaços. Ah, prof, agora vocês comeram igual. Não. O Henrique comeu 3 pedaços de uma pizza dividida em 4 e a minha estava dividida em 8. Quem comeu mais? Eu, porque a minha tá dividida em menos pedaços. Muito bem. Novamente, pedaço... O Henrique, tu é guloso, hein? Jesus! Tô brincando. Novamente, o Henrique comeu mais do que eu. Por quê? Porque quando os números de cima são iguais, o maior pedaço é aquele que tem o menor denominador, porque o tamanho é maior. É só vocês pensarem assim, ó. A mãe deu para vocês um chocolate, uma barra de chocolate. Você prefere dividir com 2 pessoas ou com 4 pessoas? 2. Por quê? Porque o pedaço vai ser maior. Se eu dividir com 2 pessoas, o meu pedaço vai ser maior. Se eu dividir com 4, meu pedaço vai ser menor. Então, quando os números de cima são iguais, automaticamente eu identifico pelo número de baixo quem é maior. Porque quanto menos pessoas eu repartir, maior vai ser o meu pedaço. Mas às vezes, professora Sandra, eu não consigo decorar essas regras. Ou se não me dá um branco, existe uma maneira prática de identificar quem comeu mais e quem comeu menos? Existe uma maneira praticasíssima, mas muito prática. Mas antes de eu mostrar essa maneira prática para vocês, eu vou abrir uma outra imagem. Deixa eu achar ela aqui. A imagem é essa daqui. Nessa situação de comparação de frações, observem que tanto o número de cima como o número de baixo é diferente. Uma está dizendo que eu comi 1/2 e a outra está dizendo que eu comi 2/5. Uma dica muito importante. Quando eu comparo frações, os meus inteiros têm que ter o mesmo tamanho. As 2 imagens aqui, elas estão desenhadas do mesmo tamanho. Só que a primeira eu dividi em 2 partes e comi uma. E a outra eu dividi em 5 partes e comi 2. Como identificar qual eu comi mais? Meu Deus, professora, toda vez que for diferente, eu vou ter que fazer um desenho para ver onde está o pedaço maior? Não. Eu não vou fazer um desenho para ver onde está o pedaço maior. Eu vou usar uma operação chamada de multiplicação. Olha só o que aconteceu aqui na situação.
Eu sempre vou fazer a multiplicação de baixo para cima, de baixo para cima. Por que eu faço de baixo para cima? Porque aqui fica identificado... Que engraçado. Sabia que essa imagem que eu peguei está errada? Porque 3... Ah, é que eles pintaram errado aqui, ó. Olha, essa imagem aqui está errada. Deixa para eu consertar essa imagem antes de a gente continuar trabalhando. Olha a fração aqui. A fração aqui não é 2/5? Olha quantos pedaços ele pintaram aqui. É 3/5, né? É, eu vou pintar esse aqui de branco, porque esse aqui não foi comido. Perceberam o erro ali, né? Ó, agora tá certo. O prof estava arrumando, porque eu disse, não, mas tem coisa errada aqui. Então, assim, ó. Para mim identificar qual a fração maior, eu pego de baixo para cima e multiplico, ó. 5 vezes 1, escrevi lá do lado 5. 2 vezes 2, escrevi desse lado 4. Onde saiu o número maior? É do lado esquerdo. Então, significa que essa fração é maior. O resultado da multiplicação em x determina o lado maior ou o lado menor. Agora, pelo desenho, a gente está vendo que está correto. Aqui eu comi metade da imagem e aqui eu comi menos da metade. Sabe aquelas outras imagens que nós estávamos trabalhando? Professora Sandra, dá para resolver elas também pela multiplicação? Dá. Quer ver só? Vou abrir elas e a gente vai fazer pela multiplicação. Muitas imagens aqui nessa apostila aqui. Aqui. Vamos fazer ela pela multiplicação. Olha só. Se eu fizer ela pela multiplicação, é de baixo para cima que eu falei para vocês que tem que fazer, né? Então, eu vou fazer daqui para lá. Deixa eu mudar a cor. Eu vou fazer daqui para lá e vou fazer daqui para cá. Tá? Quanto que é 4 vezes 3? 12. Certo? E do outro lado é 4 vezes 2. 8. 8. Olha lá onde é que saiu o número maior. Do lado de 3/4. Que foi o lado que falamos que o Henrique comeu mais. Perceberam? Então, a gente não precisa tanto da imagem, então, né? A gente não Por exemplo, precisa mais da imagem. Colorir Isso. o qual, tipo, como que eu posso dizer? Colorir e depois dizer qual que é o maior. Não precisa, Henrique. Agora, agora aqui no 6º ano, vocês não precisam da imagem. Vocês estão aprendendo o que a gente chama de regra prática. Somente com a fração eu consigo identificar quem é o maior e quem é o menor. Só multiplicar, ó. 3 vezes 8, do lado de cá, 24. E do lado de lá, 3 vezes 4, 12. Onde é que saiu o maior número? Do lado de cá. Então, automaticamente, 3/4 é maior que 12. Eu mostrei para vocês essas situações através de desenhos. Por que através de desenho? Porque vocês estavam acostumados a trabalhar com os desenhos. Mas a partir de agora, quando eu trabalho comparação de fração, eu não preciso mais de desenho. Eu vou ter as frações. Peço desculpa para vocês que eu não fico fazendo os traços toda hora, porque é horrível fazer os traços aqui. Vocês sabem disso, né? Mas vocês sabem que eu estou identificando isso aqui como uma fração, né? Ó, as frações, elas vão estar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Estou botando aqui alguns números aleatórios aí. E para vocês resolverem essas frações, a única coisa que vocês precisam é utilizar qual operação? Multiplicação. A multiplicação. Tá? Estou botando aqui, ó, para a gente ver o que vai acontecer nessas situações. Deixa eu botar mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou botar 3/8. Deixa eu ver aqui. 3/8. Deixa a Sandra pensar. Não vou botar 3 aqui, vou botar um 2 para fazer uma conta que eu quero diferente. E aqui embaixo assim, ó. Agora o que eu faço para identificar elas? Todas elas eu vou efetuar o quê? A multiplicação. A multiplicação sempre de baixo para cima e a multiplicação de baixo para cima.
Porque a resposta sempre vai ter que ficar aqui em cima na fração oposta. Beleza? Só vou apagar essas setas que elas ficaram muito grandes. Então, nós vamos botar a multiplicação aqui em cima. Quem me diz qual é a primeira conta que eu vou fazer? A primeira seria 8 vezes 2? Não. Porque eu estou do lado de cá. E do lado de cá tem que ficar o resultado do número de cima. 5 vezes tá. 5? 5 vezes 5? 5 vezes 5? 25. 25. Sempre tem que ficar o resultado do número 25. E do outro lado vai ficar o resultado do número de cima que está do outro lado. Que número que é? É o 8 vezes 16. 8 vezes 2, 16. Quem que é o maior número, 25 ou 16? 25. Então, automaticamente, 5 oitavos é maior que 2 quintos. Beleza? Vamos para a próxima. Qual é a conta que fica do lado de cá? 3 vezes 6. 3 vezes 6? 18. 18. E do outro lado vai ficar 8 vezes 2? 16. O que aconteceu aqui? 2 terços é maior que 8 sextos. Vamos lá. Que conta que vai ficar do lado de cá? 4 vezes 4, 4 vezes 16. 4. 4 vezes 4, 16. 16. E 9 vezes 2? 18. 18. Quem é maior agora? O 2 18. quartos. Então, 4 É maior que nonos 4 é menor nonos. que 2 quartos. Tá vendo como é fácil? Próxima. Qual conta fica do lado de cá? 8 vezes 3. Ah, não. 2 vezes 12. 2 vezes 12? 24. E 8 vezes 3? 24. O que aconteceu nessa situação? É uma situação de igualdade. As duas frações são equivalentes porque elas têm o mesmo valor. Beleza? Elas são iguais. Elas são frações simplificadas, na verdade. Se vocês pararem para pensar, elas chegaram na mesma medida. Galera, o que pode acontecer também? Pode aparecer probleminhas com situações assim. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Posso falar para vocês assim. Carlos e Pedro caminham todos os dias. Um exemplo, né? Hoje, Pedro caminhou 2 sextos do trajeto normal. Estou dando um exemplo, tá? E Carlos, 1/5 do seu trajeto. Aí eu pergunto para vocês assim, ó. Qual realizou a maior caminhada? Professora Sandra, mas não tem metros que eles caminharam, não tem o tamanho que eles caminharam. Não interessa o tamanho. Interessa que eu estou dando uma fração. Tipo assim, ó. Carlos dividiu o espaço que ele caminha em 6 e hoje ele fez quanto? 2 partes desse trajeto. Pedro dividiu o espaço dele em 6 e hoje ele caminhou só 2 partes desses 6 partes que ele deseja caminhar. Ah, se ele deseja caminhar 1 quilômetro, por exemplo, ele dividiu 1 quilômetro em 6 e caminhou 2 pedaços. Para cada dia ele ir aumentando essa caminhada. Já Carlos fez diferente, ele dividiu o trajeto dele em 5 e caminhou 1. Para me identificar quem caminhou mais, o que eu vou fazer? Comparações de frações. Vou botar aqui a fração do Pedro e vou botar aqui a fração do Carlos, certo? Aí eu uso a regra que a gente acabou de aprender. A regra que a gente acabou de aprender, o que vai vir do lado de cá? 2 vezes 5, 10. Do outro lado, 6. 1 vezes 6, 6. Pedro andou Então, mais. Pedro andou mais. Porque na comparação do espaço que eles andaram, o espaço de Pedro foi maior. Tá vendo como que a gente usa comparações de frações? Simples. Eu monto as frações e faço apenas as multiplicações em x. Tranquilo, galera? Hã? Sim. Viu como é simples? Sim. Então, assim, ó, o nosso tema hoje era esse. Era trabalhar comparações de frações. E perceber que quando eu comparo frações, elas são feitas de uma maneira bem simples, onde simplesmente eu faço a multiplicação de baixo para cima
e compara os resultados inteiros, não os fracionados.